Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Na nossa videoaula de hoje de genética, nós vamos falar de um tema que é muito importante dentro da genética, também na nossa vida, né? Afinal de contas, quem nunca teve a curiosidade de compreender como determinados indivíduos nascem com características muito parecidas com seus pais ou desenvolve alguma doença cujos pais ou alguém da geração passada deles tiveram, tá? Então, nosso tema de hoje será genealogia ou heredograma, tá? Que em algumas literaturas a gente pode encontrar com diversas nomenclaturas, entre elas genealogia, árvore genealógica, pedigree, mas é a mesma coisa. Então, basicamente, a gente vai definir quais são os símbolos, né, que compõem o heredograma, a função de um heredograma, porque se fazer o estudo desse heredograma, como esses heredogramas estão organizados e como nós fazemos a leitura de um heredograma, certo? Então, por definição, heredograma é uma palavra que vem do latim heredium, que quer dizer herança, ou seja, herança genética. Então, digamos que o indivíduo ele tenha uma determinada doença e ele deseja ter filhos, mas ele quer saber se os seus filhos terão probabilidade de nascerem com genes portadores dessa doença, tá? Então, ele recorre a um profissional que a gente chama de geneticista, que vai fazer o mapeamento desse heredograma desse indivíduo e aí ele consegue compreender, né, a probabilidade dos filhos desse indivíduo terem ou não genes portadores dessas características, tá? Então, qual é basicamente a função e a importância de um heredograma, certo? Então, o heredograma, ele nos possibilita analisar determinadas características que serão expressas de gerações em gerações, tá? E, além do mais, a gente consegue perceber através desses heredogramas se tais características elas são originadas de genes recessivos ou dominantes e também determinar o grau de parentesco entre esses indivíduos, tá? Então, dentro da genética, provas de concursos, no próprio Enem, a gente vai encontrar heredogramas com diversos símbolos, tá? Mas aqui o que a gente utiliza mais no nosso dia a dia são esses aqui e esses aqui. Então, o quadrado ele simboliza um homem, o círculo uma mulher, indivíduos o sexo não foi identificado, então o geneticista ele vai fazer um heredograma, mas não identificou o sexo do indivíduo, é utilizado um losango. Aqui nós temos indivíduos que foram adotados, o losango com P no centro é gravidez, tá? Aqui nós temos indivíduos falecidos, né, com a barra no meio, falecidos. Aqui nós temos indivíduos que foram afetados por determinadas características. A gente pode encontrar todo assim pintadinho ou apenas algumas listinhas, tá? Aqui são indivíduos portadores de alguma característica em questão. O círculo com um pontinho no centro significa indivíduos que são portadores de algumas características que são ligadas ao cromossomo X. Aqui nós temos um casamento não consanguíneo, tá? Então, um homem e uma mulher ligado por uma barra no centro. Quando esse casamento acontece entre indivíduos que têm um grau de parentesco, como primos, por exemplo, a gente diz que é um casamento consanguíneo e a configuração ocorre dessa forma, com duas barras ligando esses indivíduos, tá? Aqui nós temos gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos. E aí nós podemos ter dois homens ou duas mulheres, como aqui nós temos duas mulheres. Quando esses carinhas casam aqui, tem seus filhos, então aqui nós temos a configuração de irmãos. Então aqui a gente tem uma menina, dois meninos. Lembrando que no heredograma, o indivíduo da esquerda vai ser sempre o mais velho, tá? Quando nós temos essa configuração com números no centro, então quer dizer número de filhos que esse casal tiver. Então aqui a gente tem 3 homens e 2 mulheres. Mas se esses carinhas aqui casarem, não der certo, casamentos eles acabaram se separando, se divorciando, a gente configura dessa forma, com 2 barras paralelas ligadas a essa barra do centro, tá? O aborto espontâneo, ele é expresso dessa forma, um losango também com 2 barras paralelas. E aqui nós temos o que nós chamamos de gêmeos dizigóticos, ou seja, que são gêmeos não idênticos, né? Então, a gente pode ter um menino e uma menina, né? Pode ter 2 meninas, então, são praticamente gêmeos, são gêmeos não idênticos, tá? Então, agora que a gente já conheceu, agora que a gente já se familiarizou com os símbolos que compõem, né, um heredograma, a gente vai
entender como esses símbolos, né, como esse heredograma, ele está organizado. Então, agora que nós já conhecemos quais são os símbolos, né, que compõem o heredograma, qual é a função dele, qual a definição, nós vamos entender como é que o heredograma ele está organizado, né? Então, basicamente, o heredograma ele está organizado por gerações, onde as gerações elas são expressas através do algarismo romano e os indivíduos que compõem esse heredograma, eles são expressos por números arábicos, tá? Então, percebam que cada linha horizontal aqui representa uma geração. Então, nós temos primeira geração, segunda geração e uma terceira geração. Como é que eu consigo ler esse heredograma aqui? Então, eu consigo perceber que na primeira geração os pais tiveram filhos não afetados, tá? Essa filha aqui casou-se e na terceira geração tiveram filhos afetados, onde desses 4 filhos que eles tiveram, 3 homens e uma mulher, um não foi afetado por determinada característica, mas tivemos 3 filhos afetados, no qual 2 desses filhos acabaram morrendo. Tá? Então, a gente consegue fazer a leitura desse heredograma com base nos símbolos que compõem esses heredogramas.